Muito bem, meus irmãos, hoje é dia de falar e continuar esse estudo sobre Salmos, né? Antes de mais nada, vamos orar para Deus abençoar essa palavra, amém? Senhor, muito obrigado, ó Pai, por mais esta noite aqui, ó Pai, em Tua casa, podendo aprender, ó Pai, com Teu Espírito Santo, sobre a Tua palavra, Senhor. Venha abrir, ó Pai, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, para o Teu aprendizado, ó Pai, o que o Senhor quer passar para nós, em nome de Jesus, amém. Muito bem, glória a Deus. Pode colocar aí, meu querido. Muito bem, Salmos 73, a inveja e a injustiça que quase destruiu a história, a história de Asaf e a restauração da fé. Vamos falar um pouco sobre quem foi Asaf, vamos falar um pouco sobre a história dele, primeiro, que é importante a gente conhecer quem escreveu, porque quando a gente conhece quem escreveu ali a carta, a gente consegue entender, às vezes, um pouco melhor o contexto do que ele está falando, tá? Muito legal, é muito bom a gente fazer esse tipo de estudo quando a gente está aprendendo a Bíblia, ou estudando mesmo a Bíblia, não só ali fazendo uma devocional, né? Mas quando você vai estudar, fazer uma exegese do texto, a gente precisa pegar todos os contextos ali que existem, ali naquela carta, onde foi, contexto histórico, social, tudo isso. A gente vai ver isso, claro, antes um pouco de falar sobre o texto, mas vamos falar, obviamente, sobre o texto todo de Salmo 73, tá? Asaf e sua família, né, eles eram uma família que veio aí de Levi. A gente vai contar ali um pouquinho dessa história aí. E um dos instrumentos que ele tocava principais era o símbolo. Para quem não conhece, a gente ouve muito falar do símbolo, né? Quando a gente está lendo ali as escrituras, principalmente Salmos, que fala muito sobre essas questões de louvores. Por quê? Que fala sobre sentimentos, louvores. Davi fala muito também sobre as guerras, as coisas. Por quê? Salmo é um livro poético. Então é um livro de poesias. Então a gente não fala versículo, a gente fala verso, tá? Nos Salmos, quando a gente vai falar, a gente fala o capítulo e fala verso, porque é poesia, puramente poesia, o Salmo inteiro, tá? Então, quando a gente fala de poesia, nós estamos falando de versos. Muito bem, símbolos, justamente esses dois pratinhos aí, né? Para quem não conhecia, uns pratinhos que você ficava batendo. De vez em quando você vê em filme, né, aqueles pratos grandões, né, em bandinha batendo. Símbolos eram pratos menores, como esse aí, que vocês estão vendo. E ele era especialista, olha aí, como é que a pessoa é especialista em dois pratinhos? Vai estudar a música, para você ver. O que é? Fazer o ritmo certo, bater na intensidade certa, bater e segurar, bater e tirar um pouquinho, bater e tirar rapidamente. Tudo isso faz vibrações diferentes, sons diferentes, né? Pode parecer simples, mas não é simples, tá? É igual, por exemplo, semelhante aos pratos de uma bateria, né? Só que esse você bate junto um no outro, tá? Então ele era especialista nisso, olha que legal. Além disso, ele também, ele era de uma das tribos, né, muito principais, tá? E ele foi chamado pelo próprio Davi para poder ser o diretor ali, tá? Então Asaf, ele foi um levita aí, filho de Baraquias, descendente de Gerson e filho de Levi. Aí tem a referência dele, dessa parte aí da família, tá? Poeta, músico e diretor de música escolhido pelo próprio rei Davi. Ele ou sua família, tá, serviram a Salomão. Então não há referências se ele chegou a servir Salomão, porque Davi aqui o chamou na época de Davi ainda, né, mas não sabe se ele viveu até a construção do templo, né? Em algumas partes Asaf fala sobre essa questão aí de louvores no templo e tal. Por quê? Era uma época onde Davi estava planejando a construção do templo. Então foi nessa época mais ou menos que ele viveu, mas não se sabe se ele chegou a servir Salomão. E por isso que fala ali no início, né, um enunciado, Asaf e sua família, porque a sua família sempre tinha um legado ali de músicos, né, então eles sempre participavam. Então a família dele pode ter participado da época também de Salomão.
foi isso que eu acabei de falar aí, ajudou aí a reorganizar a adoração diante da Arca da Aliança, em um dos períodos mais complicados para Davi, que é a reorganização da adoração em Israel e no planejamento do templo. Então essa aí é uma referência onde fala exatamente sobre isso aí. Vamos ler um pedacinho, para a gente não ficar só passando. Vamos ler também. Então coloca aí, se você puder, para mim, 1 Crônicas 6, 31 a 39. (6:31 a 39). Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, depois que ela parou ali. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, os filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elanca, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Ebiasaf, filho de Coré, 38? Filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel, e seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia. Então está aí a referência aí, de que ele também estava ali, desse período, ele ou sua família, tá? Então, muito bacana, esse era um período realmente bem conturbado, onde Davi estava se programando, para poder organizar a construção nova do templo. O instrumento principal, os símbolos, também era vidente, tá? E profeta. 2 Crônicas 29, 30, coloca aí para a gente, 2 Crônicas 29, 30, olha lá. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, e de Asaf, o vidente. Olha a referência aí. Essa época a gente acha na nossa época que vidente é algo assim, estranho, nossa, vidente, isso é coisa do mal, isso é coisa de cigano, mas não é, esse é um nome que era dado aos profetas, aquele que via o futuro, Deus dava, obviamente a visão, e ele falava para o povo. O ofício de profeta era exatamente isso, ele recebia e passava para o povo. Isso era um vidente, tá? Então está aí a referência dele, que ele realmente era um profeta, além de cantar, tocar, diretor de música, ele que fazia toda a organização, é como se fosse o Márcio aqui hoje, nosso maestro, responsável aqui pelo louvor, tem que ter obviamente um conhecimento absurdo de música, justamente para mexer em orquestra, mexer em todos os tipos de música. Então, pessoas que estão na liderança costumam ter e devem ter conhecimento para estar ali, óbvio. Seus assuntos eram temas como justiça divina, a fidelidade de Deus e os desafios diante das injustiças. Então, Asaf costumava falar sobre isso aqui, tá? Justiça divina, fidelidade de Deus e desafios diante da injustiça. É exatamente o que Salmo 73 vai falar, mas ele fez outros salmos, tá? Ele fez 12, tá? 12. Autor de 12 hinos, que eles chamam de hinos, que eram cânticos, poesias cantadas dentro do livro dos Salmos. É o 50 e do 73 ao 83. Então todos esses foram feitos por Asaf. A Bíblia também fala de um Asaf que foi cronista ou um escrivão, tá, no templo do rei Ezequias, e de outro Asaf que era um oficial do rei da Pérsia e guarda do bosque real, sendo aí muito provavelmente um judeu. Então tem mais 2 Asafs para você não confundir, tá, na Bíblia, porque às vezes você vai ler essas referências e acha que é o Asaf ali que viveu na época de Davi, mas não é, tá? São outros 2 Asafs de referências, tá bom? Só para não confundir. Então, contexto histórico, uma crítica textual. Vamos falar sobre como foi essa época aí. Ali seria uma representação ali de Davi,
né? Alguém ajudando ele a projetar ali o templo, né? Não é possível saber ao certo o período em que foi escrito, tá? Essa parte do Salmo 73, tá? Se pré-exílio ou pós-exílio babilônico. Não tem essa referência exata, tá? Pode ter sido os dos dois. Consideração temática textual é a teoria da retribuição, que no século 8 aí seria pré-exílico. Então, alguns estudiosos, eles acham que foi pré-exílico por conta da teoria que é descrita ali nesse salmo, tá? Da retribuição. A gente vai ler o texto também todo para vocês verem que tem essa parte, né, da retribuição. E consideração por estilo de escrita, se for considerar o estilo da escrita, que é rico em vocabulário, artificioso e maturidade ao tratar do assunto, né, seria pós-exílico, tá? Que possivelmente após a reconstrução do templo, aí já na época do rei Salomão, né? Então, por isso que não se sabe se Asaf realmente viveu ou se foi os filhos deles que continuou essa questão aí, e foi um pedaço, às vezes, do Salmo que foi os filhos dele que fizeram, né? Ainda não é tão certo. Contexto social. É que eu botei Nova York lá atrás, gente, olha lá, olha que tumulto, gente. Nova York é tumulto, é igual São Paulo, tumulto, você vai andando assim, um monte de gente esbarrando uma na outra, né? É tumulto, é igual hoje, qualquer outro lugar aí que tenha feriado e tal, esses lugares super tumultuados. Ela lá também era assim, tá? Contexto social, então, eles eram cercados por nações pagãs, tá? Corrupção moral era, né, altíssimo, diferente de hoje? Não, né? Não é muito diferente de hoje, não, né? A adoração a deuses, temos muitas hoje também, né? Prosperavam sobre a opressão dos outros. Olha que doideira, hoje também, né? Quase não acontece isso, né, gente? Quase ninguém prospera na opressão do outro, né? Quase não existe, né? Só nessa época que tinha. Hebreus lutavam como sociedade contra as nações. Eles eram muito unidos, eram um povo muito unido. Até hoje, eles são um povo segregador. Se você já conheceu Israel ou conhece judeu, você vai saber que eles são segregadores mesmo. É eles e o resto do mundo. O resto do mundo é resto, que eles são os escolhidos, eles que têm a palavra, Deus que deu para eles. Então, eles têm isso mesmo, tá? É da cultura, isso foi gerado neles, por parte até de Deus, tá? Vocês são escolhidos, vocês têm que ser separados. A gente não lê isso no Antigo Testamento, né? É muito enfático Deus falando isso. Se separa, vocês são um povo escolhido, vocês não são igual aos outros, vocês vão levar a minha palavra, eu estou vindo e tal. Então, isso é uma cultura que permeia até hoje os nossos tempos. Tem isso, né? E eles lutavam como sociedade, unidos contra isso. Tentavam, né? Pelo menos. Aguardavam Adonai aí, né? Deus, como providência, recompensa e proteção. Esse é um dos grandes dilemas lá do judaísmo. Existem, né? Claro, uma linha judaica cristã, né? Poucos ali, mas ainda são de tradicionais, onde eles realmente acreditam que Jesus vai vir e tal, o Messias no caso, né? Vai vir e tal, vai entrar pelas portas lá e tal, e vai governar tudo. E nessa época, eles também aguardavam e eles esperavam a proteção de Deus contra a opressão. Por isso que quando Jesus veio, né, eles não acreditavam realmente, porque eles estavam aguardando aquele Jesus que iria dominar o Império Romano, que era opressor, e que tinha todos aqueles problemas lá que eles tiveram. E realmente ele não veio dessa forma, né? Então eles entenderam ali, de certa forma, errado. Então, nessa época eles já acreditavam nisso e esperavam que, estamos sofrendo aqui, cadê Deus? Deus é proteção, ele vai ajudar a gente. Então eles tinham isso sim, né, na cultura e no pensamento deles, né? Esse é um salmo muito diferenciado e de difícil estudo. Por quê? Porque exatamente dentro desse Salmo 73, a gente tem muitas coisas que Asaf, né, ou os filhos deles, falam sobre o assunto da injustiça, né? Não sei se vocês perceberam no início. Vocês viram o início do slide, gente? Eu vou voltar. Minha mulher deve estar ali. Para que está voltando? No mínimo ela está ali perguntando. Vocês viram, né, que eu falei, né? Tem uns detalhes aí que vocês prestarem atenção, vocês vão entender. Então, a gente vive exatamente essas coisas hoje, né, e sempre viveu,
E a gente tem que realmente entender, isso é algo muito difícil de se entender. Por que o cristão sofre hoje opressão, né, tanto de governo quanto das pessoas mesmo, né, de pessoas ao redor, às vezes chefe, no trabalho, colegas, família, né? Aí você fica pensando, isso é um dos grandes dilemas hoje de se enfrentar, né, na nossa mente cara, eu venho para a igreja, eu faço as coisas certinho, né, Rodrigo? Nem sempre, né, Rodrigo? Nem sempre. Não, somos pecadores, eu não estou falando que somos perfeitos, não, estou falando, né, ok. Mas sim, se a gente tenta ser honesto, a gente tenta ir para o caminho, a ideia é tentar seguir o caminho, óbvio. Mas, aí você olha assim, cara, eu faço certinho, eu devolvo meu dízimo, eu faço tudo, vou para a igreja, eu sirvo as pessoas, eu sou gente boa, não sou essas pessoas estranhas, que fica, né, sacaneando os outros na rua, a pessoa que está de necessidade e tal. Poxa, por que acontecem essas coisas comigo, né? E a gente se pergunta mesmo, gente, por que não dá certas coisas para mim na vida? Esse é um grande dilema que a gente tem como cristão, né? A gente tentar entender, Deus, por que essas coisas, né? Então, aqui, no 73, fala disso. E ele fala também sobre isso, ó. Por isso que é difícil, ó. Ele fala sobre ensinamento, descrição, ação de graças, confissão, reflexão, justiça divina e fidelidade de Deus. Tudo em uma poesia só, que é o Salmo 73. Então, realmente é mais complexo. Se a gente parar para realmente estudar, a gente vai ver, não só passando o olho e lendo, que realmente existem muitas coisas dentro desse Salmo 73. O tipo de gênero literário, na Bíblia a gente tem vários, né? Aqui só uma exemplificação para vocês. Narrativa, tem Gênesis, Êxodo, Josué e Atos, livros da lei, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, poesia, Salmo, Provérbios, Jó e Eclesiastes. As cartas, a gente tem muitas, né? Romanos, Pedro, João, Judas, né? Tem outras. Profético, a gente tem Isaías, Jeremias, Oséias, Daniel. Apocalipse tem Daniel e Apocalipse. Tá? Então, assim, qual o gênero literário aí? Basicamente, a maioria dos estudiosos dizem que esse Salmo 73, ele é um salmo basicamente sapiencial, ou seja, de sabedoria, né? E do gênero didático, ou seja, de ensino. É para ensinar. Ele está ali passando a sua dificuldade e vai, por meio de uma poesia, liberar esse tipo de sentimento. É igual música mesmo. Música é uma poesia cantada, que tem métrica, tem versos, tem rima, né, e várias outras coisas que existem dentro da música. Então, dentro do Salmo 73, ele é basicamente de sabedoria e didático. Ele vai te ensinar sobre a injustiça divina, como a gente pensa, o que ele sentiu e como ele viu aquilo no final, na visão de Deus para nós. É exatamente isso. Seria pecado questionar Yahvé? Será? Ei, Rodrigo, fala aqui. Você acha que é pecado a gente questionar Deus? Deus, por quê? Tem gente que tem medo, né? Não vou questionar, porque ele é o grande Adonai, ele é Yahvé, ele sabe de todas as coisas. Eu não vou questionar o grande eu sou, o rei do universo, de todas as dimensões e outros planetas, de outros seres vivos, né? Existem outros seres vivos, Rodrigo? Nessa aí tu não acredita, né? Existe! Um dia eu vou te mostrar, tem provas na Bíblia, tá? Não vou te falar agora, porque agora não é aula disso. Mas existe sim. E será que é pecado, gente? Não é. Questionar a Deus. Quantos questionaram a Deus na Bíblia? Muitos. Muita gente questionou a Deus. Olha lá, Moisés questionou a Deus sobre a dureza do coração de Faraó, né? Sobre a responsabilidade dele liderar o povo. Não, mas eu que vou liderar o povo? Não dá para ser eu. Por que eu? Né? Olha, você falando para o cara que criou todas as coisas. Por que eu? É igual criança, né? Eu vou mandar meu filho tomar banho. Aí que pergunta, mas, né? Bora, moleque, vai tomar banho. Por quê? Como é que a pessoa pergunta por quê quando você manda tomar banho? Não faz sentido nenhum, né? Um menino, mas é criança, né? Aí você tem que explicar 300 vezes para ele por que ele tem que tomar banho, né? Então, assim, é a mesma coisa, você falar isso, perguntar para Deus, por que Deus? É claro que para ele sabe, ele está vendo o futuro, para você não sabe, né? Então você tem que realmente confiar e seguir ali naquilo, tá? Mas é muito difícil mesmo.
Abraão questionou a Deus aí sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Sara riu de Deus, olha, zombou, cara, deu uma risadinha, né? E quando ele prometeu que teria um filho, olha que absurdo, né? Provavelmente esse povo não conhecia mesmo Yahvé intimamente, né? Senão eles não teriam audácia de fazer um negócio desse, né? Mas a gente tem, não tem? Às vezes a gente não pergunta, não vou fazer mais nada não, aqui na igreja não vou tocar mais não, vocês ficam me enchendo o saco, o Márcio fica me pegando no meu pé, eu faço uma notinha diferente, aí já para tudo e quer começar tudo de novo. A gente fica 2 horas ensaiando a mesma música aqui, vou ouvir mais não. Estou dando um exemplo, tá? Ele não faz isso, não, ele faz, mas não é assim nesse sentido, eu estou esculhambando um pouco só para vocês entenderem a intensidade do que eu quero falar. Ele é um cara muito centrado, ele faz certinho, por isso que sai bonito, né, gente? Então, assim, tem que ser assim mesmo. Então, assim, tem que ser, cara. Então, outras pessoas, Gídio, tá? Ele pediu um sinal para Deus aí para confirmar a sua vontade, né? Olha só, Deus deu ali uma ordem. Não, eu quero um sinal. Você está doido em falar isso com Yahvé? Falar isso com Adonai? Você tá? Não, Deus, eu não vou, eu só vou se você me der sinal. Outros pediram sinal também, não foi? Outros na Bíblia tem também falando. É um absurdo, né? Deus vai lá e dá, né? Por misericórdia, né? Para não consumir todo mundo com um soprinho ali, né? Aí acaba tudo, aí não dá. Então, olha lá, Abacuque questionou a Deus sobre a injustiça do mundo, né? E também questionou sobre a injustiça. Olha que legal, nessa referência aí, mostra, tá? Muito bacana. Jó questionou a Deus sobre o sofrimento dos justos também. Outras pessoas, está vendo, também questionaram, não só Asaf. Isso é um problema geral, onde todo mundo enfrenta. Hoje nós enfrentamos isso. Por que a gente sofre esse tanto de coisa que acontece, gente, em governos, nas empresas, né? Que você olha assim, pô, gente da família, né? Pior ainda da família, né? Que está do lado ali, às vezes foi criado ali junto, né? Então, realmente é um dilema complicado. Jesus, no próprio Getsêmani, pediu a Deus que afastasse o cálice da sua paixão ali, que seria o propósito dele. Se possível, Deus, faça esse cálice, essa dor e tal, mas não, foi um propósito. Quem matou Jesus? Foram os judeus, os romanos? Não, Deus, o próprio Deus matou. Ele que tinha esse plano e foi lá e fez o plano para que nós pudéssemos estar salvos hoje, né? Então, você vê que independente, Deus sempre vai cumprir o plano dele nas nossas vidas, independente. Então ele é soberano, tá? Olha lá, como todo poeta, os seus textos são expressões de sentimentos, né? Esse aqui vocês não vão conhecer não. Quem é os literários aí? Cadê os literários? Alguém sabe quem é? Essa figura aí, é que eu sou eu gosto da arte, né? Eu gosto da arte, eu boto as imagens assim. Isso é William Shakespeare, né? É muito, muito bacana. Tem até um filme novo aí, viu, Rodrigo? Você não é muito fã da arte não, né, Rodrigo? Né? Então deixa para lá. Tem um filme novo do William Shakespeare, fala da mulher dele, é interessantíssimo, quem quiser ver, conta um pedaço da história dele. Você conheceu o que é uma agonia de um poeta, de uma pessoa que sofre e cria essas coisas. Olha lá, as expressões que ele fazia, que ele tinha, Asaf, como sentimento nesse salmo: honestidade, aflição, indignação, a injustiça, a inveja, a tristeza e, consequentemente, ele teve a confiança, a fidelidade e a esperança. Ele vislumbrou isso nesse Salmo 73. Mas todos esses outros sentimentos são expressos no Salmo 73. A gente vai ler eles daqui a pouco. Então, a tentação da inveja, vamos começar a ler o texto, para a gente poder ver sobre todas essas questões. Do 1 ao 3, fala justamente dessa parte da inveja. Certamente, Deus é bom para Israel. Aqui está afirmando, certamente, ele já viveu muita coisa com Deus, ele já viveu muita coisa ali, estando ali em Israel, junto, sendo diretor de música ou não, sendo músico ali, né, nas reuniões e tudo, ele já viveu, ele está afirmando, gente, Deus é bom, velho, independente do que aconteça, Deus é bom. Se foi pós-exílio babilônico, se foi, é um negócio mais doido ainda dele falar isso, porque, cara, eles foram lá ser escravo, né? Eles tentaram apartar toda a religiosidade deles, a religião de estar ali conectado, né? Tentaram tirar tiraram, né, todos os rituais, tudo deles, para eles poderem não ter mais contato, né? E você vê, depois disso,
o cara ainda me chega e fala, cara, certamente Deus é bom, velho. Olha que fé, né? Que negócio inabalável, né? Então ele viveu muita coisa intensa ali nesse período, né? E está afirmando, para os que têm coração puro, quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Olha que coisa, certamente Deus é bom para com Israel, para os que têm coração puro. Ou seja, aqui a gente vê uma leve condição. Existem algumas condições, certo? Existem algumas, outras Deus faz aleatoriamente, mas existem alguns princípios, né? O que a gente pode chamar de condições, princípios, tá? Quem tem coração puro, existem outras referências que falam, tá? Certamente Deus vai ser bom para essas pessoas também, independente se você é escolhido ou não, viu o Rodrigo? Porque o Rodrigo, ele tem essa coisa aí, a gente tem que conversar mais com ele, né, Rafael? Tem que evangelizar mais o Rodrigo. Então, quem é coração puro, tem sim seus benefícios, e é fácil ter coração puro hoje, nos dias de hoje, principalmente, é difícil, né? Na sua época, pastor Laci, era mais fácil ter coração puro, não era não? Era mais fácil um pouco era, né? Não tinha essas coisas todas que tem hoje, né? Essas diversidades malucas que tem hoje, mas esse é um dos grandes desafios nossos hoje, né? Coração puro, e isso tem recompensa. Deus é bom para os que têm coração puro, sim, tá? E ele relata sobre ele mesmo, quase eu escorreguei e caí, porque ele vê que a inveja é algo realmente que vai corromper e vai separar você do propósito da vontade de Deus, porque a inveja é algo que você olha, ou você não aceita, ou você quer ter igual, você quer igual, você quer ter igualdade com aquilo. Uai, por que ele tem, eu não tenho? Uai, por que acontece com ele, não acontece comigo? Aqui na igreja, por que o Márcio toca na orquestra sinfônica e eu não toco? Eu toco aqui na igreja, faço as notinhas básicas. Eu tenho inveja do Márcio. Ele toca lá para 300 mil pessoas, ele viaja e fica tocando na orquestra sinfônica, e eu não, toco aqui na igreja só, para vocês. Né? Olha um tipo de inveja, que doideira a pessoa pensar um negócio desse. Está errado, velho. Está errado, tá? Isso aí destrói, corrói você por dentro, tá? Então ele teve inveja dos orgulhosos e da perversidade deles, porque eles prosperavam. Provérbios 23, 17, 18 diz assim, ó: não tenha inveja dos pecadores, mas temerás ao Senhor todos os dias, porque o Senhor é a tua esperança e o teu Deus é a tua recompensa. Olha que legal isso aqui, cara. Provérbios, falando que não tem inveja dos pecadores, não. É Deus que é a tua recompensa e a tua esperança. Não é eles ali, não é o que eles têm, não é o que está fazendo você ter inveja deles, que normalmente é algo que se tem, né? A inveja se dá por algo que se tem, né? Sempre vai ser algo que se tem, né? Não vai ser de outra coisa. Tá? Não tem como ser de outra coisa. Então Deus é a esperança e recompensa todos os dias, mas para isso você tem que temer ao Senhor. Há uma condição aqui: temer ao Senhor. Temer? Não, gente, já, né, todo mundo já falou sobre isso. É ter o respeito, a consideração por quem Ele é, pelo que Ele faz, só isso, certo? A consideração e o respeito. Diagnóstico então dos ímpios aqui, do 4 ao 12, olha lá, o que fala? Isso aqui a gente está em Salmo 73, gente, ó. Levam a vida sem sofrimento, e têm o corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas, como os demais. Oi? Mas isso é uma visão meio doida, né? Porque até os ricos têm esse problema aí, e muito, né? Mas claro que as pessoas se aparentam normalmente, e muitas vezes o que elas não são. Elas querem passar para você algo que elas querem e não o que elas são. E os ricos fazem muito isso, não faz? Alguns, né? Nem todos, né? Eu sei que tem uns ricos aqui, viu? Tem Rodrigo, pastor Laci,
né? Essa galera do fazendeiro aqui, eu sei que é abastarda, né? E outra, Deus não dá valores, Deus não dá dinheiro, você nunca vai ser rico aqui na terra sem um propósito. Nunca. Deus dá riquezas com propósito, certo? Se você é abastado, você é uma pessoa considerada rica, tem um propósito para a sua vida. Se você não cumpre, cuidado, certo? Se você não cumpre esse propósito, porque você é mordomo, a gente sempre fala sobre isso aqui na hora das ofertas. É legal depois fazer um estudo sobre essa questão financeira. Questão de dinheiro, gente, é algo espiritual, 100%. Tá? Um dia é legal fazer um estudo sobre isso. O povo acha, estou entregando dinheiro. Não é. Tá? Tem a ver com coração e intenção, certo? E honra, tá? Exatamente. E a gente precisa depois falar sobre isso. Então, olha lá. Eles acham que eles não só, eles falam, pô, eles não sofrem, tem um corpo são, tudo bonito, né? Olha, que é isso, gente? Olha, e eu aqui, meio mal acabado, todo dia indo para o tempo, treinando, ensaiando, o povo tocando, suando, né? Não se sabe se ele é gordinho, se era magrinho demais. Naquela época eu acho que não tinha muito gordinho não, porque eles passavam mais necessidade. Mas às vezes eles tinham muita doença, tinham às vezes problema de locomoção, sei lá, alguma coisa. Então eles viam os ricos, as pessoas que prosperavam, tudo ali tranquilo, gente, sem problema, sem nada, né? Olha só na cabeça de todo mundo, né? Se você está num ambiente assim, com certeza a gente também pensaria isso. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Você já viu? Você deve ter conhecido já uma pessoa assim, que se veste de orgulho, anda até com um peito de pombo assim. Peito de pombo, né? Cabecinha mais para cima, mais inclinadinha, a pessoa fala com você meio assim, ó. É baixinho, mas... E aí, cara? Beleza? Tudo bem? Ué, para que isso, bicho? Eu tinha um amigo na escola que era assim, na escola, no ensino médio. A gente zoava ele demais. Minha época foi a época mais legal de escola, velho. Hoje os meninos fazem isso, não. É bullying, né? Eu vou para o psiquiatra. Não, antigamente a gente zoava mesmo a galera, e todo mundo se zoava, e ninguém está doente hoje. Eu estou aqui, era zoado, e estou aqui de boa. Meus amigos também. Eu tinha um amigo que ele era assim, ó. Ele era baixinho, tipo eu assim, só que ele era troncudinho, já fazia academia 14 anos de idade, já fazia academia, era bombadão, provavelmente injetava um negócio também. E ele andava com o braço aberto assim. Tá queimado, é? Pega lá o negócio para passar embaixo do braço do Regis aí, o meu amigo Regis. Ele andava assim, por quê? Ué, tá andando com o braço aberto para quê? Não, é porque é grande aqui, ó. O bispo que é grande aqui, ó, ele não fecha pé. Ué, velho, que marmota é essa, velho? Fecha esse braço aí, cara. A gente zoava demais essa galera, véio. Então assim, tinha muita coisa, né? Então olha só, eles tinham esse negócio, ele era todo orgulhosão, estou dando exemplo que ele era assim, ele andava com a cabeça para cima, assim, ó. Cabeça para cima, tá com torcicolo, Regis? Dormiu direito? Não? A gente sempre zoava ele, né? Então assim, olha só, cara, isso aqui, e era cruel, além disso ele é orgulhoso e cruel. Então ele viu a crueldade dessa galera, né, com eles e com outros, né? Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. A gente sempre conhece uma pessoa pelas suas ações. Pelas suas ações, a gente conhece as suas intenções. Por isso que, se você dá uma parada e observar as pessoas, por isso que Jesus observava a viúva que deu 2 moedinhas. Lá no texto fala que ele, sentado lá na frente, ele observava como entregavam o dinheiro. Não era quanto, era como, certo? É uma diferença absurda. Então, ela foi lá, entregou tudo que ela tinha. A intenção dela, da adoração, a intenção ali, tá, que ela tinha era essa, tá, de honra. Tá? Então, isso aqui, se você quer conhecer alguém que tem más intenções, ele sempre vai estar fazendo pequenas ações, pequenas coisas, e você vai conseguir saber quem tem um coração ruim. É muito difícil uma pessoa que tem um coração ruim, que é cruel, ela enganar 100% a vida inteira, você não tem como. E ele conseguia observar isso. Zombam e falam somente de maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência, e ainda tinha violência, e zombavam falando maldades,
né? É como se a gente pegasse hoje pessoas vulneráveis que estão na rua ali. Muitos a gente sabe que são por escolha. Eu já fiz muito isso, conversei com muita gente de rua assim. E a gente sabe que muita gente é de escolha mesmo, eles não querem sair daquela vida porque para eles é mais cômodo, né? Ter que trabalhar, tal, pagar imposto e tal, rotina e girar, né? E prefere estar ali, no mínimo ali, está ali escolha. Mas tem gente que não, que foi realmente um acaso, ou às vezes até um projeto de Deus, né? Jesus, né? Perguntaram para ele certa vez, e aí, quem foi culpado aí? Ele é doente? Quem pecou? Foram os seus pais ou foi ele? Uai, nenhum. Foi para que se cumprisse, né, a vontade de Deus, né, para que fosse revelado a vontade de Deus no filho, né, curando ali aquele milagre. Então, muitas vezes é projeto de Deus, a pessoa está ali, tá? Mas ela precisa vislumbrar isso e seguir o propósito. E muitas vezes eles zombam de pessoas assim, né? Eu estou dando esse exemplo porque eu já vi pessoas do meu cotidiano, de um pouco de anos atrás, galera zombando. Um amigo meu passou num concurso de PM, né, da PM, Polícia Militar, muitos anos atrás, e aí beleza, estava lá e tal, eu até estudei junto com eles, mas só eles passaram na época, ele e mais outro amigo, e aí ele veio do treinamento e tal, e vinha contando a rotina, porque eu sou vibrado na área militar, sou vibradão, né, eu nunca fui, mas eu sou vibradão na área militar. Aí ele ficava contando, e como é que foi e tal, como é que está lá e tal. Ah, rapaz, ele vinha contando as histórias. Uma vez eu xinguei ele de tudo que é nome. Por quê? Ele chegou, hoje eu não faço isso mais, viu, seu Rodrigo? Hoje eu sou crente. Faço, irmão, pode não, gente. Tem que dar exemplo. Mas era porque eu era menino ainda, tinha uns 18 anos, 17 anos. Aí ele chegou, e aí, como é que foi, pai? Ele, rapaz, a gente pegou uns mendigos na rua, bicho, estava lá dormindo, velho, demos uns bicudos nele, pedimos para ele abrir, jogar tudo no chão, a gente jogou tudo no chão, chutou tudo. Eu olhei para ele assim, você está ficando maluco, velho? Com a cara de doido, né, porque às vezes você está ficando doido, velho? Como é que você fez um negócio dele com o cara na rua, velho? Não, é porque por que nada, velho? Você está ficando maluco? Dali para frente, eu parei de admirá-lo, né, como um super ultra amigo da polícia militar, que defende, né, os oprimidos e tal. Aí eu parei, velho. Falei, cara, que bicho maluco, velho. Ele passou no negócio para trabalhar e fazer justiça, e o cara tá sacaneando. É isso aqui, ó. Zombando, velho, fazendo maldade com a galera. Cruel, né? Falam como se fossem donos do céu, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Eles acham que são donos do céu. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Aí é a pergunta, né? Eles perguntam, pois é, e o que Deus sabe? Eles perguntam, acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Que eles ficavam olhando, observando isso. Gente, será que Deus está sabendo, está vendo isso aqui? Não é possível. Não é possível, Rafael. Deus está vendo isso aqui que está acontecendo no Brasil, no Congresso. Quantos já se perguntaram isso? Quantos, hein? Todos nós, creio. Tá, porque, olha aqui, cara. Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Não acontece nada disso hoje, né, gente? Isso aqui há mais de 2000 anos atrás. Olha lá. Como? Faz isso, a gente de boa, servo de Deus, os escolhidos, e eles vivem a vida tranquila, sacaneando os outros. Olha que tumulto. A dúvida do justo vem agora. Agora vem a dúvida do justo, certo? Gostou, né, seu Rodrigo? Rodrigo gostou dessa. O 13 ao 16, aí tem a dúvida. Aí ele chega e fala, foi à toa que eu mantive o coração puro? Olha ele se questionando, né? Foi à toa que eu fiz certinho, mantive o coração puro, foi em vão que eu agi de modo íntegro, eu fui honesto, eu trabalho certo, faço tudo certinho, igual eu dei o exemplo. Gente, será que foi à toa? Porque eu estou aqui, não estamos vendo prosperidade não, Deus. Tá a galera tudo aí, viajando, tal, tranquilo. O povo vê viajando, mas não vê os corre, né, que tem por trás também, né? Fica falando da galera, mas não vê também, né, o trabalho que dá. Mas, é exatamente isso. Ele via ali o povo sacaneando, fazendo a maldade, e eles nada.
né? Eles se mantêm no íntegro diante da lei que foi dado para eles e nada. O dia todo só enfrento problema, cada manhã sou castigado. Olha só, essa é a diária dele, todo dia ele está falando ali. Eu acordo, é problema, é manhã, todo dia de manhã eu sou castigado, né? Você acorda com a pessoa com raiva, né? Você acorda ali, eu acordo meu menino, pegando na orelha dele assim, ó. Eu pego na orelha, estava falando para a Luciana, eu vou acordar o Harley, pega na orelha dele não, ele fica puto. Ó, pego na orelha dele, acorda moleque. Que isso, menino? Acorda aí, cara. Né? Ou seria melhor dar um tapão na cabeça. Acorda, moleque. Não, né? Não pode. Aí eu só, acorda, menino. Aí adolescente já viu, né? Acorda com raiva do mundo, né? Acorda com nervoso. Está nervoso com o quê? Tem boleto para pagar? Você vai sair para trabalhar? Não. Vai enfrentar um monte de gente chata ali? Não, né? Vai para a escola e volta, né, moleque? Né? Então é assim, adolescente é assim mesmo, é a fase mesmo, certo? Mas olha ali, todo dia enfrento problema, cada manhã eu sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Aí está ali, desabafando. Se eu tivesse falado igual eles estão falando aqui, eu teria traído o povo aqui, ó, meus amigos, né? Os hebreus ali, galera, os judeus ali, teria traído, mas eu não falo, né? Quando pensei em entender isso, foi doloroso para mim. Ele ficou provavelmente dias, meses, anos pensando sobre isso. E olha lá, foi doloroso. Eu tentei entender como isso funciona na cabeça de Deus, que projeto é esse desse povo prosperar e eu não, e eu estou aqui, né, sendo castigado. Olha só coisas que ele viveu há esses anos e a gente vive hoje também. Olha lá, existe uma grande diferença entre o que acontece e o que a gente acredita. O fato, o que está acontecendo e o que a gente acredita, que é exatamente isso que o cristão faz e deve fazer. A gente não deve olhar para o que está em volta. Essa é a questão. Como não olhar? Não tem como, você é cego. Se você é cego, você não é surdo. Agora, se você é tudo, aí ficou difícil para mim. Né? Cego, surdo, fala, aí fica difícil. Mas Deus dá um jeito. Certo? Mas você está dentro do mundo e você está vendo e sentindo e sofrendo as mesmas coisas que Asaf sofreu nesse período, certo? E como que faz? É só botar a sua espiritualidade acima da realidade. Esse é o grande segredo. Aqueles que buscam mais, aqueles que leem mais, aqueles que estão mais conectados, aqueles que se alimentam mais do Espírito, esses vão conseguir superar a realidade. Esse é o grande segredo, certo? E muitas vezes a gente não tem tempo, né? Você vai fazer outra coisa, e a gente perde esse tato espiritual. Muitas vezes a gente faz isso. Revelação então no santuário. Ele teve uma revelação. Olha lá, no 17 ao 20. Então entrei em teu santuário. Era um cotidiano dele, entrar lá no santuário. Ele entrava, ele tocava, né? Tinha louvores todo dia lá. Era cotidiano dele, certo? Então entrei no santuário, porém, ó Deus, e por fim, entendi o destino deles. Olha aí, deu um insight no cara. Provavelmente, claro, como um bom hebreu, ele estudava, ele lia as escrituras, né, que tinha na época, né, que tinha para eles. Então, olha lá, deu um insight nele. Eu entendi que, rapaz, isso acontece com eles mesmo, mas, cara, eles estão vivendo bacana aqui, mas o destino deles é muito doido. Eu não vou ter o destino que eles vão ter, é menos mal. Olha lá, tu os puseste num caminho escorregadio, e os fizeste cair do precipício para a destruição. Isso é uma das coisas que ele deu insight, né? E ele sabia que isso acontecia. São destruídos de repente, do nada. Chegava um cara lá, sei lá, matava algum outro deles lá, dava problema, tinha guerra, né? Tinha muita guerra, morria um bocado de gente. São destruídos de repente, do nada. Completamente tomados de pavor, do nada eles tinham medo. Né? Provavelmente era de guerra que às vezes acontecia, e a galera ia mesmo, matava os ricos tudinho, para quê? Para pegar as riquezas, né? Os espojos, né? Que chama, tudo que era lei, né?
Se você estava lá na guerra, matasse uma vila, sei lá, dominasse lá, tudo que tinha lá era seu, né? Do soldado, saía catando as coisas. Olha lá, quando te levantares, ó Senhor, quando te levantar. Olha, ele não é ousado não, ele também, aqui ele já ficou mais humilde. Né? Ele não ficou, né? Não é tão ousado mais. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã, né? Você já riu de um sonho assim, você acordou e, cara, que é isso, velho? Que é isso? Não é possível, não é possível. É exatamente isso, é exatamente isso. Quando se te levantar, você vai rir das ideias, olha que ideias mais, né, mais besta que esse povo tem. Mateus 5,45, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Uma das grandes coisas que a gente tem que entender que é bíblico, é que Deus, Ele é justo, certo? Ele é justo. Sol é para todos, chuva é para todos, conhecimento é para todos, basta você querer buscar ou não. Muitas vezes a gente fica olhando essa prosperidade das pessoas e invejando, mas você corre atrás para ser também? Isso aqui é correr atrás, né? Só assim, ai tal, oh Deus, me dê riqueza, está lá sentado no sofá. Não vai dar não, infelizmente Deus não vai fazer isso não, certo? Existe um princípio que Ele deixou natural para os homens, trabalhar, comer do suor, não é isso? Lá em Gênesis, tem, bem no início fala, olha, você está sentado querendo que chegue e caia do céu, aí você está, aí brincou comigo, né? Aí você brincou com as escrituras. Deus faz isso aqui, muitas vezes a prosperidade desses ímpios, é porque eles correram atrás, eles estão lá estudando mais que você, estão lá se esforçando mais que você, e você está ali invejando os caras, certo? Então existe toda uma questão de justiça também, existe a justiça de Deus, o sol nasce para todo mundo, a restauração dele então, aqui já é a parte da restauração, do 21 ao 28, percebi então, que meu coração se amargurou, e que eu estava despedaçado por dentro. Olha, ele percebeu, realmente eu estava fazendo errado, eu estava tendo inveja dos caras, que vai ter um destino cruel lá na frente, que vai ter o destino deles, que Deus quer que eles tenham, de acordo com o caminho que eles estão levando. Aí ele ficou o quê? Despedaçado, ele se quebrantou ali. Fui tolo e ignorante, aos teus olhos devo ter parecido um animal irracional, falando com Deus, oh Deus, eu sou um animal irracional mesmo, era para eu ser um jumento, né? Você me fez homem, não, era para ser jumento, fui tolo, como é que eu não percebi isso, que o destino deles é ser consumido, e eu aqui tendo o Senhor, né? Ele vai falar mais na frente, ó. E no entanto ainda pertenço a ti, mesmo ele se sentindo, ele sabia que ele tinha um dono, ele tinha a quem ele pertencia. Olha lá, ainda pertenço a ti, tu seguras minha mão direita, olha que fera, cara. Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Olha agora ele falando do destino dele, enquanto os outros terão um destino que merecem ali, planos de Deus ali, de acordo com o caminho de cada um, ele já tem a certeza que o destino dele é glorioso. Olha aqui que maravilha. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Olha só, gente, olha a certeza, essa é a certeza que a gente tem que ter. Ele é a minha possessão para sempre. Deus continua sendo a força no meu coração. Coração, quando você lê na Bíblia, está sempre relacionado, porque isso é uma visão oriental, né? Está sempre relacionado à alma, aos sentimentos, à volição, às vontades. Tá? Então, toda vez que tiver coração, você vai interpretar dessa forma, tá? Então lá, continua sendo a força da minha alma, das minhas vontades, a força do que eu amo, do que eu gosto de fazer.
Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Olha, pesado, hein? Pesado isso aqui, hein, Rodrigo? Pesado. Ó, os que te abandonam perecerão. Ai, meu Deus, eu não posso então abandonar Deus. Não sei o que. Não, não pode, gente. Uai, claro que não, né? Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano, meu refúgio e anunciarei a todas as tuas maravilhas. Olha que maravilha, velho. Como é bom estar perto de Deus. Olha o segredo aí que eu falei. O segredo está sendo perto de Deus. Esse é o grande segredo. Você está em conexão com Ele, conectado com Ele. Quanto mais eu alimento meu espírito, menos eu tenho para observar as coisas que estão ali em volta, que é ruim. Como que acontece com a gente aqui, gente? No Brasil, tá? Né? Na igreja não. Para ninguém entender, né? E olha lá, anunciarei a todos as tuas maravilhas. Ele está falando que, gente, isso aqui é tão grandioso, é tão maravilhoso, aconteceu comigo. E eu tive esse insight, Deus me deu isso aqui, que a gente tem que anunciar isso para todo mundo. A gente precisa anunciar. Como que anuncia? Básico. Eu vou sair lá no meio do centro de Taguatinga. Você precisa crer em Deus. Ué, você pode fazer se você tivesse chamado. Se você não tiver, não vá. Certo? Se você não tiver chamado de evangelista, você não vá. Tá? Vai passar vergonha. Agora, qual é o básico você fazer? Apenas viver a sua vida em Cristo. Quando você vive a sua vida em Cristo, o seu testemunho de vida já é a maior pregação que você vai fazer na terra. Esse é um dos grandes desafios, testemunho de vida. Você viver certo, fazer as coisas certas, de acordo com a palavra de Deus, dar um bom testemunho, quando alguém precisa. Quantas vezes, às vezes uma coleguinha de vocês estão na escola, está ali e conta uma história triste, algo que aconteceu na família, aconteceu uma coisa, às vezes foi abusado. Então pode acontecer 300 coisas que você já deve ter ouvido. Ali é a hora de você conversar com a pessoa. Olha, mas Deus e tal. Não, começa. Se você não, isso é uma questão de aconselhamento, claro, e outras de terapia. Mas começa só abraçando a pessoa. Estou aqui com você, calma, velho. Né? Ali você já demonstra o amor de Cristo, velho. Você já demonstrou o amor de Cristo, sem pregar, sem falar Jesus para ela, velho. Ela falou, cara, ela vai pensar assim, cara, tem alguém que está comigo na minha hora difícil. Tem alguém que está aqui comigo na minha hora difícil. Meus pais às vezes não estão, né? Às vezes é casado, meu marido, sei lá, não estão. Mas tem alguém aqui, ó. Um dia ela vai te perguntar, um dia vai chegar a hora. Cara, que amor é esse que você me abraçou? Cara, senti tão, sei lá, tinha uma energia, um negócio assim, sabe? Deus é energia também, gente. Não vá nessa de, energia, é alternativo. Não, energia também. Você emana, né? Então, dali você já tem uma pregação, velho. Você não precisa falar necessariamente, haja, principalmente. Lições práticas, então. Comparar a nossa vida com a de quem não teme a Deus pode cegar nossa visão espiritual. Cuidado com a inveja, ela pode nos levar a questionar a bondade de Deus, que foi o que Ele fez. Deus, cara, que aqui, bondade de Deus, a gente não questiona. Só por termos essa palavra e fomos, né, atraídos por Ele, só por causa disso, Ele já é bom. Ele já te deu essa chance aqui, ó. Era para você estar no inferno, condenado. Era para você. A justiça de Deus é essa. A ira. Era para todo mundo estar no inferno. Todo mundo condenado. O que Ele fez? Não. Tem a chance, sim. Vou mandar meu filho. Vai morrer, uma divindade. Vai limpar todo pecado, tal, na área espiritual. E você vai ter, sim, essa chance. Olha aí que bondade. Se isso não é bondade, eu não sei o que é mais não. Olha lá. Momentos de adoração e oração corrigem nossa perspectiva sobre a justiça e o tempo de Deus. Precisamos mudar a nossa perspectiva e focar em Deus e não nas circunstâncias, que foi o que eu falei.
A prosperidade terrena é passageira, como um sonho, enquanto a comunhão de Deus, com Deus, é eterna. A jornada é mais importante que o destino. O que você vive, como você vive, o que você carrega aqui, é muito mais importante. Ele vislumbrou isso. Fala, gente, estamos aqui, ok, vivendo, mas eu tenho a Ti, meu Deus. Todos os dias eu tenho você comigo. O Senhor é bom, né? Isso pode cegar, né, a nossa perspectiva. Aqui são algumas as referências que eu fiz para essa aula aqui, tá? Então, é exatamente isso que eu falei, gente. A perspectiva não pode ser mais importante do que o que você vive, do que o que você tem como de Deus na sua mente, como o ser salvador e único. Então a gente não pode olhar para as circunstâncias. Se você tem essa prática de olhar, faça isso que a gente falou aqui hoje. Tire mais tempo com Deus, demande mais tempo de leitura. Você vai ver que a sua visão não vai ser embaçada, como a de Asaf foi, quase escorregou e caiu, tendo inveja dessas pessoas. Amém? Glória a Deus. E é isso então. E é isso, Zé Fini. Amém, glória a Deus.